Rádio Bandeirantes. São 4h14 Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O ouvinte nosso disse que ouviu de parte até de um amigo da gente que conhece barbaridade de esoterismo e tal, é que o anticristo, na verdade, se a gente prestar atenção, ele está por aí. Ele está, por exemplo, nos bastidores de televisão, de rádio, de jornais, né? E de outros setores da sociedade, nas páginas de jornais, nas desgraças, misérias que aparecem por aí, nas novelas que ensinam a trapacear, roubar, trair e tal, etc. Sim, eu concordo com esse amigo que falou isso. E o anticristo está aí. E questionou também sobre a falta de ética em todos os setores, do abandono de crianças dentro da própria casa e que são esquecidas por pais e mães muito ocupados, e velhinhos largados, mas também tem os filhos que matam os pais por causa de dinheiro, tem isso, né? Ou não? Teve um julgamento célebre aí, há pouquinho tempo atrás. E tem filho que não vale o feijão que come também no almoço e no jantar. Mas então essa ouvinte nossa pergunta, né? Por que as TVs não fazem novelas que mostrem as pessoas, casais harmoniosos, uma família onde prevaleça o amor, o respeito aos seus integrantes, etc. Você sabe por quê? Não dá audiência. O povo não gosta disso. Se fosse assim, todo mundo ia assistir a TV Cultura e acabou. Você está compreendendo, não? A TV Cultura tem uma boa audiência, sim. Mas não é a campeã de audiência, né? Em todos os setores da sociedade, em todas as classes sociais. Por que isso, né? Porque o povo gosta do que está aí mesmo. Televisão não existe sem que você considere o gosto do povo. Jornal não existe sem que você considere o gosto do povo. Revista idem. E tudo que está aí. Tudo que está aí é reflexo do próprio povo. Aí você fala, mas essa corrupção desbragada nos governos, gente metendo a mão, tirando aqui, isso também não é o anticristo querendo destruir tudo? Sim, é o aspecto negativo. Mas isso aí está no povo, o povo que elege, o povo também que, por exemplo, amanhã um caminhão de tomate capota na rua, o indivíduo para até o Mercedes dele, BMW, sei lá o que mais, para catar tomate também. Ele sabe que não é dele, porque capotou ali, mas é a sombra da impunidade, ninguém vai fazer nada. Ou então um caminhão de cerveja, né, de latinhas, todo mundo para catar aquele monte de latinha, mesmo gente que não bebe. Aí eu vou guardar em casa umas 10 latinhas, que é para chegar uma visita e tal, e a gente bota para gelar e serve para as visitas. A cerveja que a gente catou na rua do caminhão de cerveja que capotou, né? O ser humano, não é que ele não preste. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não é que o ser humano não preste, que ele seja corrupto, que ele mereça ir para os quintos dos infernos. Não é nada disso. O ser humano é criança. Ele acha que ele pode ser feliz pisando nos outros. Ele pode ser feliz não contendo a sua ambição, puxando tapete das outras pessoas, e etc, etc. Aí quando ele entra pelo cano, ele cai num buraco enorme, entra numa tremenda depressão, ele vai olhar para trás e falar assim, não adiantou nada, né? E consegue amealhar um monte de dinheiro, mas continua infeliz. Dinheiro não faz ninguém feliz. Eu tinha um amigo que dizia assim, dinheiro não compra felicidade, manda buscar, né? É claro que ele falava por brincadeira, porque ele mesmo era espírita, kardecista, né? E sempre concordou com essa ideia de que dinheiro não pode ser tudo. Agora, o mundo de hoje, por exemplo, o verdadeiro Deus é o dinheiro. É economia só. É economia, e economia só não sustenta. O povo está carente de explicações cósmicas e outras coisas. Então
Tanto que tem o Conversinha ao pé do ouvido, uma grande audiência hoje em dia. E de madrugada, às 4h15 da manhã, todo dia, por volta de 4h15. Por quê? Porque tem gente que está querendo saber alguma coisa extra, fora. E mesmo que a pessoa não consiga se modificar ou modificar para si própria, porque eu não quero que ninguém se modifique para mim, e nem tenciono pregar verdades aqui, porque o que a gente prega são ideias para você discutir com seus próprios botões e tirar uma conclusão, construir a sua própria verdade e caminhar segundo ela, mesmo que ninguém concorde com a sua verdade, ela é sua. Não importa se você está agindo no sentido destrutivo ou construtivo, ninguém tem nada com isso, o que vale é a sua cabeça, né? Se você é antissocial e você está praticando delitos, é claro que você vai esbarrar com a lei penal, né? E um dia você vai aprender, quem sabe, a não ferir tanto a sociedade a qual você pertence. Eu não sei se você, ladrão, por exemplo, já pensou no seguinte, como é que eu poderia roubar se eu vivesse sozinho numa ilha? Não tem jeito, né? Eu sou ladrão graças à sociedade que existe. Então eu moro numa cidade grande, onde as pessoas têm bens, e eu meto a mão nos bens das pessoas e vou roubando um aqui, outro, furtando outro ali, né? E assim nós vamos, né? É a vida em sociedade que propicia todo o mal e todo o bem que se apresenta por aí. Agora aí que tá, né? Todo Cristo tem que ter um anticristo. Isso não é fácil de entender. Todo grande avatara, ele vem acompanhado da sua própria sombra, né? Por exemplo, nós temos 3 manifestações de avataras de Shiva. Avataras que, a grosso modo, eram conhecidos na Índia Antiga como avataras de destruição, ou aqueles que vêm para destruir, para fazer cumprir karma da humanidade. Não é porque são maus, não, né? Então nós tivemos, por exemplo, aí Átila, o flagelo de Deus, né? Tivemos Tamerlão e Gengis Khan, 3 aí, né? E mais recentemente o outro, o que usou a sovástica e não a suástica, porque a suástica é o símbolo da construção, né? Se você pegar a suástica e a sovástica, dá a cruz de Melquisedeque, ou aquele que é o senhor das duas faces, tanto da sovástica quanto da suástica. Mas como o povo não entende disso aí, né? E numa época de revolução, principalmente, se você comentasse alguma coisa a respeito, você ia parar na cadeia mesmo falando da suástica, que a verdadeira suástica é aquela que gira para a direita. A que gira para a esquerda é negativa e, portanto, é anticristo também. Você está percebendo, você que fez a pergunta aí? Onde é que estão os anticristos, né? E quando a gente fala anticristo, dá a impressão que está falando anti-Jesus, o Cristo, né? Cristo não é nome de gente. Buda não é nome de gente. É nome de hierarquias e de planos de matéria. Por exemplo, existe um plano acima do plano manásico, que vem de Manas, ou maná que cai do céu e encarna na terra para se alimentar de experiências, tanto positivas quanto negativas. As positivas suponhamos que seja Cristo e as negativas são anticristo. Então as duas são necessárias para a evolução. Um polo só não leva ninguém a lugar nenhum. Um polo só seria, por exemplo, a gente ter todo mundo com a mesma estatura. Todos os habitantes da Terra com 1,80 m. Em menos de uma geração, nós perderíamos o sistema de referência, nós perderíamos os paradigmas e não daria para a gente comparar mais. O ser humano ainda falta aprender a pensar. O dia que ele aprender a pensar, ele vai descobrir que está tudo certo. Porque se faltar paradigmas para a gente raciocinar, nós não iremos a lugar nenhum. E o raciocínio nosso só funciona com polos, positivo e negativo, alfa e ômega. Quando Jesus disse, por exemplo, eu sou o alfa e o ômega, ninguém chega ao Pai. Quer dizer, o Pai é o que? Ele estava dizendo que ele era um avatar de Vishnu.
ou da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? E ninguém chega ao Pai ou ao plano das causas, o mundo das causas, sem passar por mim, quer dizer, sem passar pelo pensamento, pelo crivo do pensamento. E tem gente que acha que dá para se iluminar sem exercitar o plano mental antes, porque iluminação é atingir o plano crístico ou búdico. Crístico ou búdico não quer dizer que você vai encontrar Jesus Cristo naquele ponto, ou Buda, ou outro ser qualquer de hierarquia elevada, quando você se iluminar. Não quer dizer que você vai encontrar com eles. Para quê? Né? Não é assim. Se a chispa divina, crística, está dentro de cada um de nós, né? Nós temos que encontrá-la dentro de nós e não fora. Você não precisa de templo, não precisa de coisa nenhuma. O que precisa é uma concentração dentro de você mesmo, né? Então, a prova de que toda evolução caminha para frente e para o alto, porque se eliminarmos um polo, né, o outro desaparece. Por exemplo, se eliminar o anticristo, nós vamos ter a surpresa de que o Cristo também desaparece. Mas nós não estamos nos referindo ao Cristo do cristão, não. Há um ser que chegou ao plano crístico ou búdico, né? O nome verdadeiro de Jesus era Joshua ben Pandira. Joshua, o filho do homem, né? Não era. Agora, ele atingiu o plano crístico? Sim, ele era um avatar de Visu, né? Então, Joshua, o Cristo. Aí tá certo também falar, né? E como você dizer também, Gautama, o Buda. Apesar que Gautama gerou Gautama também, aquele que conduz através do mar vermelho da experiência na Terra. E não mar vermelho que virou sangue, etc., né? E que você abre ele inteirinho para passar por dentro d'água. É melhor passar por cima, é mais fácil, né? Você acha que a natureza cósmica não procura facilidade também? A água corre para onde? Ela corre para cima da montanha ou para baixo? É claro que é para baixo, né? Há toda uma engenharia, né? Aí para provar isso para a gente, a natureza é econômica. Ela não tem dispêndios maiores, né? Se, por exemplo, precisamos de tantos joules para a gente desenvolver um esforço, né, um trabalho, para desenvolver um trabalho, a natureza só usa aquilo. O ser humano é que exagera por não saber. Daí, já comentamos uma vez aqui, você chega, por exemplo, no excesso de legítima defesa que está lá no Código Penal. Por exemplo, você vai se defender de uma pessoa que vai matar você, então você pega o revólver seu, atira primeiro nele. Mas você pensa, mas será que ele está bem mortinho mesmo, né? Eu vou dar mais uns 45 tiros na cabeça dele, no coração, para todo lado, em regiões mortais, para não correr o risco dele voltar contra mim depois ao medo, né? Ele voltar contra mim e me matar também, entendeu? Então isso aí depois no caso de um julgamento eles vão falar assim, mas é claro que você agiu em legítima defesa, mas precisava dar 48 tiros no indivíduo, né? Um não bastava, quer dizer, 48? Que isso, né? É excesso de legítima defesa. O ser humano é que tem mania de usar coisas em excesso, porque ele não conhece, ele é criança ainda. Se eliminarmos o anticristo, o Cristo desaparece. Se eliminarmos o Cristo, o anticristo desaparece também. Se eliminarmos o mal, o bem desaparece. Se eliminarmos o bem, o mal desaparece também. A prova de que toda evolução caminha para frente, para o alto, é que é o mesmo que o bem e o mal também, né? E é o polo mais forte, o bem. O bem é o polo mais forte. Daí, por quê? Porque faz parte do plano cósmico, né? É época, por exemplo, agora que estamos vivendo de destruição. E tudo que ocorre é apenas o começo do fim da era de peixes. A coisa ainda vai ficar pior do que está. E, paralelamente, a era de Aquário, que começou em 1949, irá avançando. Haverá uma limpeza no globo Terra, um julgamento de Melquisedeque, o senhor de Melque, Mal-Zedeque, bem, o pai do Cristo, do Buda, o imperador do universo inteiro, etc.
E ele é o imperador desse universo e só ele pode efetuar esses julgamentos cíclicos. Esses julgamentos não doem, não. Acontece como numa escola, né? Há os promovidos e os reprovados. E há exigências de lei cósmica para se ir em frente na evolução aqui da Terra. Quem não preencher os requisitos será levado para um determinado local e ficará esperando até que o chefe decida o que fazer com eles. Também não vamos jogando fora, porque todo mundo é filho de Deus, como diria minha avó, né? E mesmo os condenados, os que não têm a menor condição de ir em frente em lugar nenhum, estes perdem a unidade, vão para dentro da matéria primordial, de onde tudo sai como criação. O máximo que pode nos acontecer é perder o corpo físico, no caso de uma limpeza aqui no planeta, e depois de uma tremenda hecatombe mundial. E daí? Ou você acredita em reencarnação ou não acredita. Mas a medorréia do povo, porque a maioria de nós é muito criancinha ainda, né? A maioria de nós tem uma medorréia, um medo tremendo de morrer. Esse é o problema. E a gente se esquece que o pai da gente já morreu, né? Meu pai já morreu, né? A minha avó já morreu, meu avô já morreu, a outra avó também já morreu, todo mundo. E eles pensavam a mesma coisa, eu tenho medo de morrer, já morreram, né? E eu tô falando com você, amanhã eu também já morri, né? E você também já morreu aí. Então, por que esse medo de morrer? Não é melhor estudar a morte? Procurar respostas para as coisas, né? Por exemplo, o livro Que Mata a Morte, né, do grande Mário Rosso de Luna. Você lê um livro desse, por exemplo, se você conseguir entendê-lo de uma forma construtiva para você, você muda a sua maneira de pensar na hora, né? Se você teve alguma experiência fora do corpo, então você pode ter medo de alguma dor, né? E se você tem certeza de reencarnação, você não vai ter medo de morrer. Para quê? O ser humano é feito sob uma tecnologia infernal, tremenda, né? Infernal no bom sentido, né? O indivíduo pode enterrar uma faca de meio metro na barriga do outro, né? Dói no início. Depois, um tal de éter cósmico entra em ação. É o mesmo éter que certos médiuns espíritas usam quando estão trabalhando, por exemplo, com o Dr. Fritz, né? Então não sai uma gota de sangue, não dói. E pega um canivete enferrujado, como o Zé Arigó fazia, e arranca um tumorzinho no braço da pessoa, como o Dr. Edson fez aqui, com o Gasparetto apresentando no programa Terceira Visão, né? E eu estava presente e vi, né? Tirou um quisto sebáceo do braço de uma colega nossa, Zezé, nossa colega aqui da casa, na vista de todo mundo. E com canivete, com a faquinha lá, tirou aquilo lá. Ela não sentiu dor nenhuma. Vá você fazer isso aí, né? O que aconteceu ali? Aquele ser chamado Dr. Fritz, né? Ele utilizou-se de éter cósmico, porque ele está do outro lado, né? Para simplesmente não haver dor alguma. A mesma coisa é quando você leva, por exemplo, uma facada enorme. Tem gente que quer matar, ainda pega a faca, ainda move bastante a lâmina, que é para doer bem na pessoa que você está matando, né? Ele vai sentir dor só um pouquinho, dali a pouco ele sente um certo frio e tal, fecha os olhos e abre os olhos, ele está vivo noutra dimensão. E aí, como é que fica, né? E daí, para que esse medo? Nós ganharemos novos corpos pelo processo de reencarnação. É isso que você, eu, todos nós, é por isso que não devemos nos preocupar com nada que acontece, mesmo que esteja afetando o nosso lar, o nosso emprego, nossa casa, nossa saúde e qualquer outra coisa, né? Mas certa estava minha avó quando dizia: devemos entregar tudo nas mãos de Deus, né? E seja o que ele quiser e pronto. Você não tem controle sobre isso mesmo? Ou tem? Não tem jeito.